Queridos, é muito especial, amo estar neste lugar, nesta casa, na Igreja Nova Aliança, estar com vocês, fazer parte do Geração Livre. E esse tema é muito especial, é um tema que eu quero, com você, eu também sou professor de língua portuguesa, alguns talvez não saibam, mas eu dou aula para o ensino médio, para a primeira e terceira série, eu sou professor de redação. Quem gosta de redação aqui? Diz a verdade, você está diante de Deus. Redação é muito importante, não é? Eu dou aula de redação para essa molecada, eu ajudo essa molecada a passar no Enem, a passar no vestibular, e isso para mim também é um privilégio. Vamos definir algo bem importante para a gente poder entender. A pregação, o tema não é paradoxo em si, mas eu quero trazer algumas definições por tudo aquilo que nós já ouvimos ontem e aquilo que nós vamos ouvir no decorrer do Geração Livre. Então essa palavra vem do latim, pode projetar ali, paradoxo. Então você tem ali duas palavrinhas ali dentro, uma que é para e outra que é doxo. No latim o para é algo contrário, que vai de encontro, e doxo é opinião, é algo que se estabelece ou que é senso comum. Então paradoxo é isso, é uma coisa que é um conceito contrário ao senso comum. Está escrito ali, é algo que vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro, confrontando o senso comum. Do grego também essa palavra paradoxo, extraordinário, uma coisa fora do comum. E aí tem várias outras definições, pode projetar, eu só quero destacar: contradição ou oposição aparente, opinião contrária ao senso comum. Tem um exemplo ali, ó, a vitória daquele time foi um paradoxo esportivo. Ninguém esperava, aquilo foi contra o que se esperava de um time como aquele, mas ele foi vencedor. Falo melhor quando fico em silêncio. Isso é um paradoxo. Contradição que chega, em certos casos, a se opor a razões do pensamento humano ou nega o que a maioria tende a acreditar. Pode passar, está ali. Pensamento ou proposição que contraria os princípios do pensamento humano ou colide com as crenças e convicções da maioria das pessoas. Um milagre é uma coisa que vai contra a natureza. A ressurreição dos mortos, aquilo que a palavra de Deus mostra, que nós vemos hoje acontecendo, os milagres do Senhor, são coisas paradoxais, porque ninguém espera, mas acontece. O fim daquilo seria a morte, o fim daquela doença seria a morte, mas aquela pessoa é curada. Isso é um paradoxo. E eu quero ler um texto, se vocês me permitem, não é um texto da Bíblia, mas é um texto de Luís de Camões, autor dos Lusíadas, e ele fala sobre o amor. Para mim não é amor, eu vou mostrar um outro depois, que é a melhor definição que eu tenho para amor, depois eu vou mostrar. Isso aqui para mim é mais uma paixão, mas vale a pena o texto, você que vai prestar o Enem, de repente você vai ganhar uma questão nessa nossa conversa aqui, tá bom? Vai lá. Olha que legal, vou ler para vocês, vou tentar colocar uma entonação legal aqui. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Vários versos desse soneto de Camões revelam o paradoxo, falando de amor. Então é fogo que arde sem se ver, é uma coisa que está queimando, mas eu não vejo. Ferida que dói, mas ao mesmo tempo que ela dói eu não sinto. Então é um prazer na tristeza, é essa paixão por uma pessoa. Mas eu quero ir para os exemplos bíblicos. O primeiro paradoxo que eu posso citar para você é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior definição de amor. Como um Deus, na sua soberania, na sua glória, amou a humanidade de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Isso é um paradoxo. Enviou Jesus para morrer por pessoas que não mereciam.
Não por pessoas que mereciam, mas pessoas que nós não merecíamos. Por isso eu falo para você, essa não está ali no slide, mas é a maior definição. E aí, 1 Coríntios 13, você conhece, também definição paradoxal de amor. Dá uma olhadinha ali, ó. 1 Coríntios 13, eu vou ler com você. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que soa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que nós vemos o mundo falar sobre o amor? É isso. Que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Por isso esse texto nos dias de hoje, e talvez desde o pecado, desde que o pecado entrou na humanidade, esse texto essa verdade sobre o amor é paradoxal. Porque as pessoas, quando se relacionam, muitas vezes, elas buscam os seus próprios interesses. Elas querem ser felizes, não fazer o outro feliz. Não sofrer pelo outro, não pagar um preço pelo outro. Mas querer que aquele outro traga felicidade para ela. Você que quer se casar, uma chave é desejar e amar para que você faça o seu cônjuge feliz. Hoje muitos casamentos terminam porque as pessoas, elas querem ser felizes. Cada um quer ser feliz. E no seu egoísmo, cada um quer ser feliz. Aí o outro não consegue, o outro não supre essa necessidade, não alcança isso. As pessoas terminam. Outro tema da palavra que é paradoxal, a fé. 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A fé é transitória. Hebreus 11:1 fala sobre isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você crê que algo de Deus vai acontecer, Deus falou com você, você ora por aquilo, mas você não está vendo aquilo com os olhos naturais. Você até testemunha para as pessoas também não enxergam, e você também naturalmente não está enxergando. Isso é paradoxal. Queridos, tem muita coisa sobre paradoxo. A Bíblia, toda ela, o reino de Deus, tem um livro, O Reino de Ponta Cabeça. Você, estudando mais a palavra de Deus, você vai descobrir que esse tema paradoxo está presente. Não essa palavra, ela é mais recente do que os escritos antigos da palavra. Essa palavra é mais recente. Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, mas você vai encontrar isso acontecendo. Homens que não eram nada e foram escolhidos e Deus usou. Pessoas que não eram improváveis. Raabe, uma mulher improvável. Esther, Ruth, pessoas improváveis. Pedro. Pessoas improváveis, Deus usou. Isso é paradoxo. Você pode estudar muito, tem muita coisa legal também nas ciências, né? Você tem paradoxos na matemática, na psicologia, na filosofia, na sociologia, tem vários. Tem algumas coisas que eles brincam também. Por exemplo, seria possível o personagem Pinóquio dizer, meu nariz vai crescer agora? Pensa aí, seria possível ele dizer isso? O Pinóquio, aquele personagem, dizer assim, meu nariz vai crescer agora. Isso é um paradoxo. Vamos lá, universitários, pessoal do ensino médio. Por que isso é um paradoxo? Se ele disser, meu nariz vai crescer agora, e crescer, quer dizer que ele disse a verdade. Sim? Pensa comigo. E quando o Pinóquio diz a verdade, na história, o nariz dele vai para trás. Então, se ele disse a verdade, o nariz dele vai para trás. Se o nariz dele vier para trás, ele mentiu. Então, o nariz dele vai crescer. Bugou? É um looping. Então, não seria possível, tá bom? Só para a gente pensar aí. Eu gosto muito de paradoxo temporal. Tivemos um filme ano passado aí, Os Vingadores Ultimato. Ali tem paradoxo temporal, é viagem no tempo. Aí para os mais antigos tem De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. Você se lembra? Não é? Tem, deixa eu ver aqui, eu anotei. Eu não lembro, eu não era nascido ainda.
Brincadeira. Efeito borboleta, esse é bom. Efeito borboleta. Quem já assistiu Efeito borboleta? Esse é bom. Paradoxo temporal. Tem vários, tá bom? Vários. Então vale a pena, é muito legal. Tá? Tem paradoxo, pessoas, filósofos, questionando a bondade de Deus, questionando a onipotência de Deus. Você vai encontrar isso também. Tem isso também lá. Resumindo, paradoxo, pode colocar ali, refere-se, eu que escrevi isso aí, refere-se a ideias que ferem a lógica por não fazerem sentido juntas. Entretanto, essa associação, num primeiro momento contraditória, revela uma relação de sentido coerente. Então, uma aparência de contradição, não é? Para quem olha, para quem vê, uma falta de nexo, uma falta de lógica, mas que aponta para um sentido coerente. Aponta para um sentido coerente. Vamos avançar então. Tudo bem, tudo isso foi só para falar de paradoxo, tá bom? Vamos para frente. Quem tem necessidades aqui? Levanta a mão. Genericamente, necessidades. Todos nós temos. Necessidades fisiológicas, necessidades sociais, necessidades emocionais. Todos nós temos. A necessidade de segurança, de ter um teto, de estar debaixo de um lugar, dentro de um lugar seguro. Necessidades sociais de sentir querido, de fazer parte de um grupo, de fazer parte de uma família, de estima, de afeto, de se sentir competente para fazer algo, autorrealização. Mas eu quero destacar três necessidades, para a gente começar a nossa conversa nesta manhã, que são necessidades fisiológicas. Mas depois nós vamos avançar para necessidades espirituais. Vamos fazer um paralelo entre 3 necessidades fisiológicas e 3 necessidades espirituais. Eu não poderia deixar de destacar a primeira, é respirar. Puxa o ar aí, pelas narinas, bem forte. Isso. Glória a Deus. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos porque nós respiramos, temos o fôlego de vida. Então, respiraram, comer. Quem tomou um bom café aí, antes de vir para cá? Se não tomou, depois você toma, tá bom? No intervalo você vai lá e toma um café bem reforçado. E quem tomou um líquido agora de manhã? Quem tomou água agora de manhã? Água mesmo. Alguém? Legal, muito bem. Então, respirar, comer e beber. Bem interessante, nós não poderíamos deixar de respirar, precisamos do ar, é básico. Só que isso me faz lembrar de uma coisa que aconteceu lá na criação. Eu não coloquei no slide, mas está ali em Gênesis 2:7, eu vou ler para vocês. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Para quem não sabe, narinas é nariz. O fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, tá bom? São 2 narinas, mas o conjunto é o nariz, tá bom? Então, Deus soprou ali, e você pensa, era um boneco feito de barro, era um ser feito de barro, e ele soprou, não é? Uma pessoa que volta de um afogamento, já viu em filme, de repente tenha sido isso que Adão fez, quando ele recebeu aquele sopro de Deus, recebeu um sopro. Não, mas Deus é espírito, que ar que ele jogou nele, né? Ele jogou o espírito dele, não é? E se formou um espírito no homem. Deus soprou em suas narinas o espírito. Adão nasceu naquele momento. Mas você conhece a história. Eles tinham um jardim, depois veio Eva. A Eva não foi dessa maneira, não foi com esse sopro, veio da costela de Adão. E depois Adão deu nome aos animais, eles cuidavam daquele lugar, mas a tentação chegou, eles caíram em tentação, eles pecaram. E sabe o que diz a palavra? Eles morreram. E sempre eu perguntava, mas eles não morreram? Quando eu li a palavra de Deus, eu falei, mas não morreram, comeram do fruto. Ninguém sabe que fruto que era, se era maçã, se era jaca. Eles comeram. E aí, tem gente que fala que é uma fruta, não dá para afirmar, a Bíblia não fala. Então eles comeram esse fruto e não morreram ali, mas no espírito eles morreram. Eles deixaram de fazer parte do reino de Deus e começaram a fazer parte do reino das trevas. Então o espírito deles morreu para Deus. Isso é bíblico, você vai estar na palavra de Deus. Eles morreram para sempre. Todos nós pecamos. E todos nós estávamos mortos. Até que tivemos um encontro com Deus. Em 1 Coríntios diz assim, 15:22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15:22. E aí, já no Novo Testamento, um dia Nicodemos, um cara letrado, um cara que dominava a lei, ele procura Jesus e ele fala, ele quer saber da salvação. E Jesus diz para ele, em João 3:3,
Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, desde Adão, o homem morreu, e agora para que o homem veja o reino de Deus, para que nós entremos no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aquela discussão, será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e tal? Mas não, é do Espírito que ele precisava nascer de novo. Então eu quero fazer uma coisa agora, juntos. Eu quero que a gente faça uma oração. A palavra de Deus diz em Romanos 9, 10, que nós precisamos confessar com os nossos lábios e crer com o nosso coração que Jesus ressuscitou, foi enviado por Deus e ressuscitou. Quem crê nisso? Levanta sua mão. Jesus Cristo é o Senhor. Não há vários caminhos levam a Deus. Não há vários caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Jesus, ninguém vai a Deus, ao Espírito Santo, a não ser por mim, disse Jesus. Então, não existem vários caminhos. É só Jesus. Agora, para eu entrar por esse caminho, para eu entrar por essa porta, eu preciso então receber Jesus, eu preciso confessar com os meus lábios, eu preciso crer no meu coração. Então eu queria que nós fizéssemos algo agora. Talvez você já tenha feito, talvez você nunca tenha feito, mas nós vamos fazer uma oração agora, reconhecendo Jesus, crendo no nosso coração, e reconhecendo Jesus como único e verdadeiro Salvador. Você pode fechar seus olhos? Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu tenho ouvido a Tua palavra, nestes dias, antes desses dias, e nesta manhã, eu reconheço que Tu, Jesus, foste enviado por Deus para morrer em meu lugar, e nesta hora, eu entrego a minha vida a Ti. Entra no meu coração, faz morada em mim, escreve o meu livro, escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu serei uma nova criatura, porque Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Você pode aplaudir Jesus? Você pode fazer festa? Aleluia! Queridos, quem nunca tinha feito essa oração? Foi a primeira vez que você fez essa oração. Levanta a sua mão. Tem alguém que fez pela primeira vez essa oração? Alguém? Acenda para mim. Aqui, glória a Deus. Aqui. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Sabe o que acontece numa hora dessa? O céu faz festas. O céu faz festas. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa aceita Jesus, ela nasce no reino de Deus. Vocês que levantaram a mão, fizeram pela primeira vez, vocês nasceram no reino de Deus. Isso é sobrenatural. Ah, pastor, eu não vi nada. É um paradoxo. Você não precisa ver. Você precisa crer. Amém? Eu já vi 3 pessoas nascerem. Pensa numa emoção. 22 de abril de 2012, 22 de abril de 2012, 26 de julho de 2014 e 4 de setembro de 2017. Eu estava lá. Nasceu o Davi, depois de 2 anos nasceu o André, depois de 3 anos nasceu a Joana, meus filhos. A Gabriela estava lá também. Ela também viu. Não, eu tive uma visão privilegiada. O pai sempre tem, né? Ver tudo ali que está acontecendo. Queridos, pensa numa emoção. Pensa num arrepio, pensa num choro, pensa numa coisa paradoxal. Vontade de chorar e rir na mesma pessoa. Normalmente você chora, outro dia você ri. Seu time perde, você chora. Seu time ganha, você ri. Mas quando nasce um filho, você chora e ri. Isso é um paradoxo. Quem não entendeu, entendeu agora? Deus, no momento que aconteceu essa oração aqui, pessoas que nunca tinham feito, Deus ficou muito alegre. Muito alegre. Muito mais do que eu posso explicar. Nem vou arriscar explicar. Porque você nasceu no reino de Deus. E agora você está respirando um ar, que é o ar do reino de Deus. Você está num novo reino, tudo muda. Você agora foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A cultura muda, as coisas mudam. O ar é outro.
Não, pastor, mas o que eu estou vivendo, o que está ao meu redor ainda não mudou. Mas no espírito mudou. E eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Não sobre o ar, mas você precisa saber disso, que agora você tem à sua disposição o Espírito Santo, e Espírito é um sopro. Você tem o seu Espírito, mas o sopro do Espírito Santo, aquele de Pentecostes, aquele que está entre nós, ele toca você. Ele te dá o ar que você precisa para viver esses dias. Mas eu quero falar de alimento agora. Eu quero falar de alimento. O título dessa palavra hoje é uma alimentação paradoxal. Tá? Se você está anotando, uma alimentação paradoxal. Queridos, nós precisamos de comida. Quem gosta de comer aqui? Puxa, tem gente que gosta de comer muito, tem gente que gosta, tal, mas é um prazer que Deus nos deu. É um prazer que Deus nos deu. A gente sente prazer ao comer. Então, isso é uma coisa importante. E é uma necessidade. Nós falamos já de necessidades, eu vou retomar, mas é uma necessidade fisiológica. Se você não comer durante muito tempo, ou se você se alimentar mal, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. É uma necessidade básica, fisiológica. Das outras, se eu não comer, não adianta as outras. Por exemplo, abrigo, estabilidade, segurança, ser uma pessoa querida, pertencer a um grupo, estar incluído em algum lugar, ter autoridade, prestígio, autoestima. De nada vale isso se eu morrer. De nada valem as outras necessidades serem supridas se as necessidades básicas não são. Algumas escolas públicas já, quando recebem os alunos, sabendo, em alguns lugares carentes, sabendo que essas pessoas não têm comida, servem lá refeições. Por quê? Como que eu vou estudar se eu estou com fome? Então, outras coisas virão, mas antes eu preciso estar alimentado. Antes eu preciso estar alimentado. E no espiritual, pastor? No espiritual é dessa maneira também. Eu preciso, primeiramente, me alimentar. Eu preciso comer. O bebê quando nasce, eu me lembro, depois de ele ser higienizado e tal, ele precisa ir para o colo da mãe para ele tomar o leite. Porque existe uma fome dentro dele. Então você que nasceu no reino de Deus, existe uma fome dentro de você. Na verdade, nas vidas de todas as pessoas, existe uma fome. Elas não sabem que é por Jesus, mas agora você sabe. Que aquele sentido de vida, aquela necessidade espiritual, emocional da sua alma, que tinha um buraco dentro de você, hoje você sabe que tem sido preenchido por Jesus. Milhares, ontem Luca Martini falou, 2,5 bilhões de pessoas estão famintas no mundo, né? Ele falou de pessoas que não conhecem Jesus, esses 2,5 não conhecem, nunca ouviram falar, nem a palavra Jesus. Essas pessoas estão famintas e nem sabem que existe um alimento para elas, e tantas outras no mundo, mas você sabe. Então eu quero falar sobre isso nesta manhã. Até aqui foi a introdução. Nós vamos falar sobre essa alimentação paradoxal. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és o nosso alimento. Me ajuda, Senhor Deus, a transmitir aquilo que tu colocaste no meu coração. Fala comigo, fala conosco, Senhor. Nós abrimos nosso coração em nome de Jesus. Amém. Primeiro alimento, queridos, eu trouxe aqui, primeiro alimento que não pode faltar nessa alimentação paradoxal. É esse alimento aqui. Eu vou abrir, o pastor Jonas me emprestou ali, depois eu vou ficar para mim esse pão aqui. Eu pedi para o meu sogro fazer pão, ele faz pães maravilhosos, e ele fez um pão para eu usar na palavra. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci em casa. E eu vou ter que falar isso para ele e tal, né? E eu gosto muito dele. Quem gosta de pão? Levanta a mão. Vocês sabem falar alguns pães aí? Fala os nomes de alguns pães para mim. Ciabatta. Você gosta de ciabatta, né, Ana? Você falou? Pão. Fala os nomes, hein? Francês. Italiano, pão d'água, isso, curitibano, né? É o curitibano. Para nós aqui é curitibano, pastor. O pão curitibano é aquele redondinho, né? Isso. Pão de alho? Que isso? Pessoal pensa em churrasco, pão de alho combina com churrasco. Queridos, pão.
O que não pode faltar na nossa alimentação é pão. É pão, não é? Alguns não ouviram, ó. Tem bisnaguinha, tem pão de queijo, o que mais? Pão sírio, pão de alho. Não é o pão diário, é o pão de alho. Que mais? Chocotone, panetone, é um tipo de pão. Chocotone, panetone. É meio corrompido, né? Pão corrompido, cheio de coisas dentro. Que mais? Croissant. Croissant, pessoal, é um pãozinho. Bisnaguinha, que mais? São fracos de pão, hein? Qual? Baguete. Pessoal, no meu tempo, eu acho que era outro pão. Quem já viu, ou já ouviu falar, na bengala? Existe? Puxa, pensei que eu estava sozinho, eu pensei que eu era muito mais velho. Então, beleza. Mas o bengala não é a baguete, né? É a baguete? Para mim, o bengala, que eu conhecia, é um francês estendido. Sabe, limousine? Um francês estendido, mas assim, tipo uns 60 centímetros. Muito bem. Vou deixar aqui, tá bom? Eu relacionei alguns aqui, pessoal. Vocês estão fracos de pão. Ó. Cevada, australiano, né? Hambúrguer, o integral, de torresmo. Quem gosta de pão de torresmo? Eu gosto. Curitibano, ciabatta, de batata, croissant, baguete, bengala. Muito bem. Muito bem, glória a Deus. Sabe por que é importante o pão? Falando do pão natural, porque ele tem carboidrato. Pastor, aí está o problema, ele tem carboidrato. E carboidrato engorda, é isso mesmo. Mas ele engorda porque é em excesso, porque na medida certa, o carboidrato em nós, que está no macarrão, nas massas, nos pães, o carboidrato gera energia, gera glicose, é transformado em glicose dentro de nós, e isso é muito bom. Você está respirando por causa disso, você está andando por causa disso. Se você deixar de comer e ter carboidrato em você, você passa mal. Então olha que coisa maravilhosa, o pão tem um nutriente dentro dele que faz bem para o seu corpo, e o pão é importante. Agora eu quero falar de um outro pão. É claro que eu não estou aqui para falar, o meu sogro falaria muito melhor sobre pães do que eu, uma pessoa que entende aí de ciências e falaria muito mais do que eu, de química, falaria muito mais do que eu. Eu quero falar de Jesus, porque ele disse sobre o pão. Ele mesmo usou uma figura, e a figura do pão, para se descrever. Não foi uma pessoa que falou assim, aquele ali é o pão. Ele disse, eu sou o pão. Está escrito ali em João 6,35, a parte A. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Olha que legal, ele disse assim, eu sou o pão. O pão que desceu do céu, eu sou o pão que vai tirar sua fome. Eu sou o pão que dá vida. Ou o pão da vida. E eu quero trazer o contexto dessa passagem. Essa passagem, ela aconteceu depois de dois sinais paradoxais, dois sinais miraculosos, dois milagres. O primeiro milagre que aconteceu um dia anterior, Jesus estava ensinando, ministrando, e uma multidão estava com ele. Uma multidão estava com ele. Mais ou menos, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o que aconteceu? Não tinha perspectiva de comida ali, mas Jesus, já sabendo o que é realizar, conhecedor de todas as coisas, ele disse assim, discípulos, deem de comer esse pessoal aí. Aí os discípulos falaram, pastor, mestre, não tem como, não tem onde conseguir, não tem onde comprar, e se fosse comprar seria, acho que 200 denários, não dá. Mas aí André, talvez achou um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele traz esses 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. Você conhece a história? Jesus agradece, Jesus distribui aquilo para os discípulos, talvez um pedaço para cada um pãozinho ali repartido no meio para cada um pouquinho de peixe, e eles começam a distribuir para o povo. Eles pediram para que o povo sentasse, mais de 5.000 pessoas, talvez 10.000 pessoas. E aí você conhece a história, aquelas pessoas são alimentadas, 12 cestos de pães sobram. Aí, imagine que coisa, para pensar, imagine que milagre, que coisa aconteceu ali, que admiração por parte das pessoas. Imagine se isso acontecesse aqui, se nós chamássemos os pastores, dessem um pedacinho de pão para cada um, e a coisa começasse a multiplicar. Ia começar uma onda assim das pessoas chorarem, cantarem, pularem de alegria, de ver o milagre acontecendo. E essas pessoas viram Jesus fazendo isso. Imaginem o que elas pensaram de Jesus. Imaginem o que elas olharam.
viram e pensaram. Os discípulos pegam um barco, vão para Cafarnaum, pelo mar da Galileia, e aí Jesus não vai, Jesus se afasta, vai para o monte. À noite, Jesus resolve ir encontrar os discípulos. Aí é aquele outro momento, do outro milagre, em que Jesus caminha sobre as águas. Você também conhece a história. Pedro pergunta se é Jesus, eles acham que era um fantasma, Pedro pergunta, e aí Pedro vem e caminha até as águas, e tudo isso acontece, ele quase se afoga, e eles atravessam e chegam ao destino. E aí, eu quero entrar no texto de João 6, 22. Abre lá na sua Bíblia, anota aí, João 6, 22. Eu passei para você o que aconteceu antes, no dia anterior. No dia seguinte, versículo 22, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Para aqui. Então, os caras, no dia seguinte, falaram, cadê aquele homem que faz as coisas multiplicarem? Por quê? Os caras já tinham comido, já estavam satisfeitos, mas cadê aquele homem que multiplica comida? Não precisa comprar no supermercado, não precisa ir ao Mufato, quem é de Londrina conhece, Viscardi, Condor, os supermercados aqui da cidade. Não precisa comprar pão na padaria, sendo que um cara chegou e multiplicou. Quando o encontraram do outro lado, versículo 25, do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Bonitinha pergunta, né? Quando você foge do assunto. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus falou para ele, ok, vocês não querem saber como eu cheguei aqui, o problema é que eu estou aqui e vocês não querem saber de mim, do que eu fiz, mas vocês comeram e ficaram satisfeitos, vocês querem mais do que eu posso fazer por vocês. Não trabalhem pela comida, Jesus disse, que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele, em Jesus, colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? As pessoas perguntaram, a multidão perguntou. Jesus respondeu, a obra de Jesus é esta, crê naquele que ele enviou. Crê em mim. Não é você que vai fazer algo, você precisa crer com o seu coração, você precisa me confessar, você precisa crer. Não é algo que você possa fazer, é pela graça que Deus quer salvar você, é por amor. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Olha que pessoal mais estranho, né? Já tinha feito tantos milagres, eles estão querendo mais milagres. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Aí Jesus está fazendo referência a si mesmo. Eles fizeram referência ao maná, falando de um milagre. Jesus faz referência a Deus, dizendo que é Deus que dá o pão do céu, e que agora é Deus que está dando o verdadeiro pão do céu, não é o maná, é Ele. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Perdão, versículo 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Então você vê uma verdade sendo estabelecida aqui. Eu sou o alimento, eu sou o pão que você precisa. Você está buscando os milagres, você está buscando aquilo que é natural, mas a sua alma precisa de um alimento, a sua vida, o seu espírito precisa de um alimento que veio do céu. Eu sou esse alimento, Jesus disse. Eu sou o pão que vai saciar uma necessidade sua que nada mais pode saciar. Nada mais pode saciar. Eu quero destacar algumas verdades aqui, em 3 versículos. Tem muitas verdades aqui. Você pode entrar nessa passagem do capítulo 6, João 6, 22 e 35, você pode encontrar muitas verdades. Mas eu quero destacar a primeira. Ele é o pão da vida, não tem outro. Assim como ele é o caminho, ele é o pão. Ele não é um pão.
Então, tem esse pão aqui que você pode comer, é Jesus. Mas tem também o outro. Não, ele é o pão que desceu do céu, o pão enviado por Deus. João 6,35a. A outra verdade, muitos só cogitam das coisas naturais, só se preocupam com o que Jesus pode fazer por elas. Querem as bênçãos. Queridos, enquanto eu li essa passagem, em alguns momentos eu me emocionei. Por quê? Eu também sou. Como ontem o Pedro Vux falou, que ele também é Nínive, em algum momento ele é Jonas. Em alguns momentos eu sou o povo de Israel, reclamando, querendo mais, vendo os milagres ainda querendo mais, não satisfeito, querendo voltar a outras coisas. Ou esse povo que estava ali com Jesus, querendo mais pão, mais peixe, mais multiplicação. Mas Jesus está ali. O mais importante está ali, o próprio Jesus está ali. É o que nós vemos em João 6,26. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E o versículo 27, precisamos trabalhar pelo que é eterno. Jesus disse assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. É isso que Deus está falando com você nesta manhã. Você precisa comer de Jesus. Você precisa comer da presença de Deus. Você tem a sua vida natural, você tem os seus afazeres, você tem as suas obrigações, você tem as suas atribuições. Mas mais importante na sua vida é comer de Jesus Cristo. O que vai te dar a força para você fazer tudo o que você está fazendo, tudo o que você precisa fazer, e que ainda você vai realizar em Deus, é o próprio Jesus. É se alimentar de quem Jesus é comer de quem Jesus é. Pastor, mas como eu vou comer desse pão? Como é isso na prática, pastor? É muito subjetivo isso aí, como que é isso na prática? Como é isso na prática? Teve uma resposta de Jesus para Satanás, dizendo, Jesus foi jejuar 40 dias, depois do seu batismo, e Satanás se apresentou a Jesus, e disse, se és tu o Filho de Deus, pega essas pedras, transforme essas pedras em pães, e coma desses pães. Olha o pão presente aí. E aí Jesus dá uma resposta para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o pão. Então, eu quero animar você. A presença de Deus é um alimento, mas a palavra de Deus é Jesus, que é o pão. Quanto nós temos lido da palavra? O quanto nós temos comido da palavra? Quantas horas nós temos ficado diante da palavra? Teve recentemente um desafio no Brasil, de uma igreja. As pessoas leram a Bíblia em 42 dias. Aqui na igreja tivemos irmãos da igreja que leram a Bíblia em 42 dias. Eu não consegui fazer em 42 dias, estou lendo ainda, mas logo vou terminar de ler a Bíblia. Rapidamente, assim, não quer dizer que é rapidamente, que é de qualquer maneira, mas lendo a Bíblia, passando horas lendo, 2, 3 horas lendo a Bíblia no dia. Mas é fácil a gente assistir a um filme de 2 horas. É fácil a gente assistir 7 episódios de uma série, 10 episódios de uma série. Fácil. Mas quanto tempo nós temos passado diante da palavra, sendo que é a palavra que vai me dar vida. Eu posso até chorar diante de um filme, tem filmes que trazem um princípio legal, uma verdade legal, eu posso até me emocionar, eu posso até ser edificado com alguns filmes legais, uma série e tal, mas nada vai transformar a minha vida de dentro para fora, senão a palavra de Deus. Senão o encontro que eu tive com Deus, e o encontro diário que eu devo ter com Deus, com a palavra, com esse pão que é a palavra. Então Jesus falou para Satanás, Satanás, nem só de pão viverá o homem, não é só de comida, eu estava jejuando 40 dias, não é você vindo aqui me oferecendo pãozinho que vai fazer eu deixar o meu propósito, porque não é só de pão que eu vivo, não é só de comida que nós devemos viver. Aí entra outra questão, jejum. Quão importante é o jejum? Eu tenho entendido, eu tenho estudado, tenho buscado, tenho jejuado para entender cada vez mais o próprio jejum.
Antes da minha adolescência eu jejuava para ter uma bênção. Poxa, eu vou jejuar para acontecer tal coisa, jejuar para Deus me dar tal coisa. Mas quem falou que o jejum é para isso? Jejum é uma consagração, uma entrega. É dizer assim, ó, pão, fica de lado aí, pão natural, eu quero o pão eterno. Não é fácil. Não é fácil. Quando eu estou jejuando, eu sinto todos os cheiros possíveis. A comida está a 3 quilômetros, eu sinto o cheiro do alho queimando. Esses dias eu fui comprar a minha esposa falou, tem que comprar o lanche do Davi e tal. Eu tinha saído da aula, não tinha sentido cheiro nenhum. Estava de jejum, voltei. Nós jejuamos aqui como pastores toda quarta-feira. Quer jejuar com a gente nessa data? Toda quarta-feira. Mas não precisa, né, ver o dia que você pode, hein? Não precisa ser um dia só também, pode ser mais. Aí eu voltei, meu Deus, os adolescentes esquentando comida no micro-ondas. Aquilo parecia uma espada dentro de mim, no meu estômago, assim, ó, mexendo comigo. Tal era a fome e tal era o cheiro que eu estava sentindo. Mas eu quero dizer para você, o jejum é uma bênção. Eu tenho muita curiosidade para saber o que Jesus ficou fazendo nesses 40 dias. É orando e falando com Deus, mas 40 dias jejuando. Sabe quem mais jejuou 40 dias na Bíblia? Elias, Moisés. Jesus. Eu quero fazer um jejum desse um dia. Esses dias o pastor Luciano Subirá estava aqui e ele disse que em 2017 ou 2018 ele jejuou 40 dias. É possível, amém? É possível, amém? É possível, é possível. Glória a Deus. O que você tem comido nesses dias? Que alimentos você tem experimentado? Que pão você tem comido nesses dias? É a vaidade? É a comparação com o outro? Tem se alimentado disso, de se comparar com o outro? De achar que o outro é melhor, ou de achar que você é melhor que o outro? O que tem alimentado a sua alma, o seu espírito? O que você tem buscado? Qualquer um desses outros pães, a pornografia pode ser o seu pão nesses dias. Você tem comido pornografia. Esse tem sido o seu alimento. A masturbação tem sido o seu alimento. Você quer ficar feliz com coisas que vão alimentar o seu corpo, a sua alma, e você está vendo que isso aí não está te satisfazendo. Porque vez ou outra você volta a comer dessas tranqueiras. E essas tranqueiras não vão trazer sentido para a sua vida. Essas tranqueiras não vão te alimentar. Agora, se você se alimentar da palavra de Deus, se você se encher da palavra de Deus, você não vai ter fome para essas tranqueiras. Quem já foi ao supermercado com fome? Levanta a mão. Você comprou bolacha recheada? Gordura trans? Quando você vai com fome para o supermercado, você gasta mais dinheiro. Não sou eu que estou falando, não. Não é a Bíblia que está falando, não. Os consultores. Os caras que falam em rádio, TV. Esses caras falam assim, ó, não vai ao supermercado com fome. Por quê? Você gasta mais, você compra coisa que você não precisa, você compra quantidade maior. Por quê? Porque você está com fome. Você quer comer, então, tudo brilha, né? Tudo brilha. Tudo brilha. Agora, vai fazer compra, se puder, depois do almoço. Você vai comprar só o essencial. Se bobear, você vai esquecer coisa que precisava comprar. Porque você não precisa. Você não precisa, você está satisfeito. Aí está uma chave para a sua vida espiritual. Esteja satisfeito com a presença de Deus. Seja cheio do pão que desceu do céu. Na oração, no jejum, na comunhão com os santos. Vivendo essa vida com Deus, seja cheio da palavra de Deus. As tentações não vão parar. Aquela menina, aquele cara, vai ligar, vai mandar uma mensagem, vai falar pelo Facebook, vai te convidar para as coisas. As situações, os banquetes satânicos vão aparecer da mesma maneira, mas uma diferença vai existir: você não vai estar com fome. A tentação está lá, mas a força da tentação na sua vida não será a mesma, porque o escape já está lá, o Espírito Santo já te deu, é comida, você está satisfeito, você pode olhar aquilo e, puxa, não preciso. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava cheio da presença do próprio Pai, ele, o Pai, o Espírito Santo, uma comunhão perfeita, 40 dias jejuando, ele estava cheio, e ele não precisava cair naquela tentação. Se você ler depois novamente, continuar lendo, você vai ver que Satanás faz novas propostas para ele, e ele não cai em nenhuma dessas, Glória a Deus, glória a Deus. Todo ser humano tem uma fome existencial, e somente Jesus, que é o pão de Deus, pode matar essa fome.
não é uma mulher, não é um homem, não é o seu casamento, não são os filhos, não são os seus projetos pessoais, nada pode saciar a sua fome, essa fome espiritual, só Jesus pode. Isso é uma verdade poderosa, só Jesus pode saciar a sua fome. Um outro alimento é a água. Quem gosta de água aqui? A água é uma unanimidade? Será que é? Quem não gosta de água? Levanta a mão. Não é pecado não, pode levantar a mão. Ninguém? Uma pessoa. Quem mais não gosta de água? Isso. Realmente, eu morei com um jovem, né, hoje nós não somos mais jovens, tão jovens assim, o Serginho Policarpo, que está ajudando ali embaixo, trabalha aqui na igreja. O Serginho não bebe água, e eu sou prova disso. Eu morei com ele, ele bebe Coca-Cola e as outras coisas, outros líquidos, mas não bebe Coca-Cola, ou não bebe água. Realmente, fala que cai mal, eu não gosto do sabor, não tem sabor, né, mas não cai bem no meu estômago e tal, e eu não gosto. Só que assim, eu preciso confessar, eu falei com ele, o Serginho, eu vou usar o seu exemplo, tá? Não, pode usar, tá? Só que não falei que eu ia falar isso que eu vou falar agora. Teve um dia que ele teve uma crise de cólica renal. Ele se contorcia na cama. Eu tive que levá-lo para o hospital, porque ele estava com pedra no rim. Então, você que não gosta, mesmo assim beba, é importante. Né? Mesmo assim beba, porque é importante. Queridos, eu não vou aqui me delongar explicando, não é? Você sabe da importância da água. Nós somos aqui, o adulto, é mais ou menos 70% de nós é água. 70% de nós é água. Acho que 2/3 do planeta, na superfície, é água. Tem pessoas que dizem que o planeta Terra deveria chamar planeta Água, porque é muita água. Então a água está presente na nossa vida, a água está no seu corpo, a água está em nós, a água é muito importante. Eu relacionei algumas coisas, a água é solvente, a água exerce papel primordial na eliminação de substâncias tóxicas. Você, quando faz xixi, está eliminando substâncias tóxicas. A água é fundamental na vida do ser humano, garante a proteção de algumas estruturas, não é? Dentro do seu corpo, nas articulações. O bebê, quando está na barriga da mamãe, está dentro do líquido amniótico. Então ali tem água. As nossas lágrimas, não é, que lubrificam as nossas córneas. A água também regula a nossa temperatura, não é? É muito importante. A água é muito importante. E um dia, o salmista, Salmo 142, Salmo 42, o salmista, ele coloca o coração dele e fala que Deus é uma fonte, uma água, que Deus, não Jesus na época, mas que Deus era como para ele a água, mataria a sede dele. Salmo 42, coloca lá. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Interessante que antes até, você vai ver que Jesus também diz de si mesmo que ele é água, que ele mata a sede. Mas o salmista, centenas de anos antes, colocou dizendo que ele anseia por beber da água que é Deus. Ele anseia matar a sede dele. Sabe quando você tem sede? Quando falta alguma coisa, falta água no seu corpo. A sede, na verdade, é o último sinal de que você precisa beber água. Quando você está querendo beber água, é porque já está faltando líquido no seu corpo. E aí a gente tem sede. A sede é uma necessidade fisiológica. Beber água é uma necessidade fisiológica. E aí, em João, uma outra passagem, quero citar para você, João 4, 13 e 14, você conhece a história, a mulher samaritana, só está Jesus e aquela mulher chega, os discípulos foram comprar comida, ali está o poço de Jacó, e Jesus pede água, a mulher fala, estranha porque Jesus é judeu e ela é samaritana, mas no fim das contas, ele diz assim, se você soubesse quem está pedindo água, você pediria água, e eu daria água para você. Está escrito lá, vou ler para você. Jesus respondeu, quem beber desta água, terá sede outra vez, falando da água do poço de Jacó, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água
a jorrar para a vida. Queria chamar os músicos. Pão e água. 2 alimentos fundamentais nas nossas vidas. Talvez você encontre outras figuras, há outras figuras para Jesus. Não é o próprio o pão e o sangue, representando a morte de Cristo, o pão, o sangue dele que foi vertido por nós. Mas nesta manhã, a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, é que nós, no reino de Deus, temos um alimento fundamental para as nossas vidas, que é o pão e que é a água. Nós não podemos sobreviver e não podemos alcançar outras graças de Deus, não podemos ser supridos em outras necessidades. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos em Deus, naturais? Levanta sua mão. Você certamente quer alcançar esses sonhos. Você tem projetos, mas você não vai alcançar isso se uma necessidade básica, anterior, seja suprida. Que é a necessidade de você estar vivo, e não só vivo, cheio de energia, para chegar ao sonho que você tem, para alcançar o sonho que Deus tem para a sua vida. Talvez hoje você esteja faminto. Por quê? Porque você está comendo de outras coisas. Talvez você esteja morrendo de sede, porque você está bebendo outras coisas. Queria chamar o pastor Pedro e o pastor Wagner, eles vão me ajudar em algo que eu quero mostrar para vocês. Talvez hoje você esteja cheio de tranqueira, cheio de sujeira. De repente na sexta-feira, nessa semana, você sabe, você fez coisas que Deus, o Espírito Santo está falando com você, que desagradaram o coração de Deus, que feriram o coração de Deus. Mas você, glória a Deus, porque você veio por geração. Talvez você não quisesse vir por aquilo que aconteceu. O que eu vou fazer lá? Acabei de fazer isso aqui, acabei de desagradar o coração de Deus. O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer no geração? Mas glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você está aqui. Jesus é o pão, é o seu alimento. Jesus é a água. Essa água, ela entra. À medida que você lê a palavra, você é alimentado do pão e recebe a água de Jesus, que é o próprio Jesus. Eu sou aquele que te dá, que te mata a sede. Eu sou aquele que te alimenta. Quero mostrar alguma coisa aqui para vocês. De repente você seja essa taça que está aqui na minha frente. E você não esteja puro, porque coisas aconteceram, e você chegou a este lugar dessa maneira. Assim. Você não está transparente, você não está para abençoar outra pessoa, mas para sujar alguém. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui presente, Ele é o pão que te alimenta, e Ele é a água que enche você. E interessante, eu gosto muito dessa figura água, eu já ministrei para os jovens adultos, porque a água, quando ela começa a entrar nas nossas vidas, coisas começam a sair, talvez você fale assim, pastor, você não me conhece, não sabe da minha vida, mas como eu quero ser liberto de alguns hábitos, como eu quero ser transformado de dentro para fora, como eu quero deixar algumas práticas, como eu fico chateado, porque, queridos, Paulo também era assim. Paulo falou assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu preciso fazer eu não faço. Então você não está sozinho. Quantas vezes eu quero mudar algumas coisas em mim, sozinhos nós não conseguimos, mas pela graça de Deus, com a ajuda de irmãos em Cristo, da nossa liderança, de pessoas que vão nos ajudar, derramando mais de Jesus sobre nós, pregando a palavra sobre nós somos transformados. Eu cheguei em Londrina há mais de 20 anos, glória a Deus, que eu melhorei nesses 20 anos, tem muito ainda para melhorar, mas quanto eu tenho recebido de Deus nessa casa, dos nossos pastores, dos nossos líderes, supervisores, pessoas que nos amam. Então eu queria pedir a ajuda do pastor Pedro. Começa aqui o pastor Pedro, depois o pastor Wagner. Jesus começa a derramar da água dele sobre você, e à medida que a água dele vai sendo derramada,
as impurezas vão saindo. Vai saindo tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não é da essência dele. Pode vir, pastor Wagner. Pode vir. E ele continua derramando. São homens de Deus que derramam. É você que busca no seu jejum, na sua oração, lendo a palavra de Deus. E aquilo que era sujo, aquilo que não dava para usar, não era legal, aquilo de que você tinha vergonha, agora é puro, é límpido. E você pode beber, as pessoas podem beber, você pode abençoar as pessoas. Tá bom, pastor Wagner. Queridos, você pode ficar em pé. Obrigado, pastor Pedro, pastor Wagner. A presença de Deus está aqui. Nós vamos cantar uma canção. Essa canção é o apelo dessa manhã. Se existe fome pelo pão, que é Jesus. Se existe sede pela água, que é Jesus, eu quero chamar você à frente. Mas é uma fome de dentro, uma coisa espiritual, que você fala: Deus, é isso que eu quero. Chega de viver sem fome pela tua presença. Chega de viver sem sede pela tua presença. Enquanto nós cantamos essa canção, venha ao altar do Senhor.